eu fiz a previsão de que os Estados Unidos vão acabar perdendo essa guerra. E na nossa última aula, fizemos uma visão geral e detalhada da posição militar e estratégica. E hoje, vamos apresentar uma estrutura teórica para entender como essa guerra vai se desenrolar e por quê. No fim das contas, acredito que os Estados Unidos vão perder essa guerra. Hoje, apresento a vocês uma ideia muito importante da teoria dos jogos. E quando você entende essa ideia, você entende por que as coisas acontecem da maneira que acontecem. Isso é o que chamamos de lei da assimetria. A conhecida lei da assimetria. E tudo isso serve apenas para mostrar que os Estados Unidos e o Irã não são de forma alguma iguais. Eles não são iguais. Os Estados Unidos são muito mais fortes do que o Irã e devemos esperar que os Estados Unidos o dominem e destruam com muita facilidade. A lei da assimetria afirma que geralmente não é esse o caso. Na maioria das vezes é o azarão que acaba levando a vantagem. E podemos observar isso acontecendo em diversos momentos da história. Certo, então quando os persas, por volta de 490 a.C., invadiram a Grécia continental contra Atenas e Esparta, a Pérsia, naquela época, era o primeiro império mundial. Recursos infinitos, mão de obra infinita, riqueza infinita. E perdeu para os gregos não uma, mas duas vezes. E então, os macedônios, sob o êxodo dos gregos, eram como um exército tribal, não um exército muito grande. Eles conseguiram entrar na Pérsia, que na época era basicamente a maior parte da Eurásia, e conquistá-la em cerca de 10 anos. Os romanos começaram como um povo tribal, que depois construiu o Império Mediterrâneo. Depois você tem os astecas, tem os vikings. Isso acontece com frequência na história da humanidade. Um povo das regiões fronteiriças, uma tribo, uma pequena etnia, é capaz de conquistar um grande império. E a lei da assimetria nos explica o porquê. Ok? Então vou explicar muito lentamente e em detalhes como funciona essa lei da assimetria. Tudo bem. Então, vamos analisar um império. E existem realmente 3 grandes vantagens em se ter um império. A primeira é a massa. Eles têm muita gente, uma quantidade quase equivalente. Os Estados Unidos têm uma população de uns 350 milhões de pessoas. Mas lembre-se, os STUA contam com o apoio de seus aliados, o que inclui os Five Eyes, a Anglosfera e a Europa. Também inclui o leste asiático, Coreia e Japão, basicamente onde quer que os americanos tenham bases militares. Portanto, a maior parte do mundo é aliada ou vassala dos Estados Unidos. Assim, eles basicamente podem contar com bilhões e bilhões de pessoas para suas guerras. Então, é a massa. O segundo é a ideia de organização. Organização significa apenas uma hierarquia de intermediários e elites que permite que você organize seus recursos e seu povo para gerar riqueza. O que basicamente é tecnologia científica, ciência e tecnologia que levam ao armamento mais avançado, certo?